bem? Prazer enorme estar aqui com vocês nessa mentoria do Código Farani. Meu nome é Roberta, eu sou jornalista, fui repórter de empreendedorismo por muitos anos no Jornal do Comércio de Porto Alegre e hoje eu faço parte do time Farani, cuidando da parte de conteúdo e educação. E hoje eu trago para vocês aqui um conteúdo que eu trabalho desde 2016, que se chama Quem Você Está Excluindo do Seu Texto, que é para convidar vocês a ter essa reflexão e passar a pensar a partir de agora se as mensagens que vocês endereçam através das redes sociais, através do site de vocês, das plataformas de vocês, se isso realmente está chegando em quem você quer que chegue. Beleza? Vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela. Pronto, aí estamos. Então, gente, para começar essa conversa aqui, eu quero perguntar para vocês a quem você não está se dirigindo, tá? Por quê? Porque às vezes isso realmente acontece, tá? Quando eu era repórter de empreendedorismo, uma coisa que acontecia muito era os e-mails chegarem para mim, por exemplo, com uma linguagem direcionada no masculino. E qual é o problema disso? O problema é que, bem, eu não respondo a esse gênero, e naquele momento eu era a pessoa ali que era responsável por essa tomada de decisão. Por exemplo, as pessoas me mandavam e-mails de assessoria de imprensa, de startups, de empresas que estão começando como vocês, para que eu pudesse me interessar e fazer uma reportagem sobre eles. E aí, o que eu notei com essa experiência? Era que a maioria dos textos vinham dirigidos no masculino e, portanto, não se comunicavam diretamente comigo. Ou seja, essas comunicações se dirigiam para alguém que estava no imaginário dessas pessoas, mas esse alguém não era eu, que realmente era a pessoa que estava lá ocupando aquele papel. Então, hoje a gente precisa perguntar, de fato, assim, quando a gente emite uma mensagem, quando a gente se comunica, quando a gente cria um post, ou a gente precisa ter muito viva a ideia de quem será que eu estou excluindo nesse momento? Será que o meu texto realmente contempla todas as pessoas para quem eu quero me dirigir? Ou será que esse texto está eliminando algumas pessoas? Ou será que esse texto está restringindo a mensagem mesmo, de chegar no maior número de pessoas ou no público-alvo que você tem estabelecido aí nas suas personas? Para falar sobre isso, a gente precisa falar também sobre imaginário, que é basicamente o terreno onde as nossas ideias e a nossa visão de mundo caminha. O nosso imaginário é um reflexo do mundo como ele é, e é a partir dele que a gente se relaciona com o mundo. Tem um documentário bem legal no YouTube, ele é bem rapidinho de assistir, se chama Everything is a Remix, tá? E o que ele fala? Ele fala que as ideias que estão aí pelo mundo, as coisas que são criadas, sejam músicas, sejam filmes, sejam startups, elas são criadas a partir de algo que já existia antes. Ou seja, a gente não cria nada do zero, a gente cria a partir de ideias que já existem. E aí o que pode acontecer? A gente pode estar repetindo um padrão de algo que a gente nem concorda, mas sem se dar conta. Por isso que é importante a gente saber, assim, o que está por trás da nossa linguagem, para a gente não cometer erros desnecessários ou erros indesejados. Esse é o ponto. Eu trouxe aqui essa imagem para vocês, alguns devem conhecer. Esse é o touro de Wall Street, e ele está faz muitos anos nesse lugar que é um ícone do mercado financeiro, da agressividade dos negócios. E ele sim tem um papel no nosso imaginário. Ele é uma dessas imagens que remetem a gente à atmosfera desse lugar. E, claro, não por acaso, ele é também um ponto turístico. E ele tem quase 3,5 metros de altura, quase 5 metros de comprimento, e ele pesa 3.200 quilos. Pensem, né? Isso tudo já é muito, muito, assim, representativo, digamos.
E aí, por ser um ponto turístico, as pessoas acabam indo lá, tirando foto. O testículo do boi é tido como sinal de boa sorte. Mas vamos pensar em tudo o que esse símbolo lá nesse lugar representa, né? Por exemplo, as pessoas vão lá e tiram essas fotos, vão lá, visitam e saem com essa lembrança e postam essa lembrança e contribuem para a criação da nossa visão de mundo, para que a gente entenda que esse símbolo aí corresponde a tais e tais signos, que é signo de força, de agressividade, de masculinidade. E o nosso imaginário vai sendo criado em cima disso. Em 2017, uma empresa teve a iniciativa de colocar outro símbolo para acompanhar o touro e, portanto, para criar uma versão diferente de visão de mundo. E essa estátua tinha 1,30 m de altura e 110 quilos. Isso foi em 2017 e foi numa ação para o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Essa figura que está aí, que está de mãos na cintura encarando essa figura do touro, é a Fearless Girl, ou a Garota Destemida. E ela representa, nesse contexto, um convite para que pessoas que se identificam com a imagem dessa menina possam achar que Wall Street também é para ela. Então, possam achar que Wall Street também é para elas. Ou seja, quando a gente cria imaginário e ideias que são compartilhadas, a gente passa também a influenciar na visão de mundo do outro, que é o que a gente está fazendo aqui agora, tendo essa mentoria, assistindo as aulas da Camila Farani. E assim, a Fearless Girl veio para fazer uma grande provocação naquele contexto de o quanto a gente precisa de novos estereótipos. Porque as pessoas que estão ocupando cadeiras no mercado hoje, as pessoas que estão ascendendo posições no mercado, elas já são do espectro da diversidade. Elas não são o mesmo grupo de pessoas que estava lá nos anos 60, nos anos 80. Ainda não é igualitário, é claro, mas é graças a essa ampliação de visão de mundo, essa ampliação do imaginário e esse compartilhamento de uma realidade diferente possível que essas pessoas também conseguiram chegar lá. Então, assim, esse símbolo aqui é super importante para que mais gente pudesse se identificar com o mercado financeiro. Estou botando as fotos aqui porque foi um super acontecimento, tá? Por que eu falei tudo isso para falar de conteúdo? Porque a linguagem é o veículo em que a gente traz toda essa bagagem de ideias e toda essa bagagem de imaginário. E aí a linguagem eu uso, você usa, a gente usa para se comunicar e também para criar narrativa, para criar memória, para criar novas versões do mundo em que a gente vive. E aí eu venho perguntar para vocês como é que a gente pode produzir um conteúdo para contemplar o maior número de pessoas do espectro da diversidade. Eu preciso o quê? Eu preciso que os conteúdos falem com as pessoas. E aí eu pergunto para vocês, essa manchete, por exemplo, da Pequenas Empresas Grandes Negócios, isso é de 2017, tá? Diz, um bom líder é obcecado por seus clientes, afirma a Charlene Lee, que é uma super líder, super relevante no mercado de disrupção e de empreendedorismo. Eu quero perguntar para vocês, assim, essa mensagem chega para você? Ela fala contigo diretamente? Se você é mulher, sinto dizer que não. A gente lê isso, a gente até sabe que a gente pode se apropriar dessa mensagem, mas não é algo que está dado como nosso. E aí vem o papel da linguagem de desconstruir este lugar, de desconstruir esse estereótipo do bom líder que está dito ali, e transformar a linguagem para algo que possa abranger o maior número de pessoas. Quando eu falo de estereótipo, vou pausar um pouquinho essa história para a gente fazer um exercício, gente. É assim, ó.
Qual é a imagem que vem na tua cabeça quando eu digo, por exemplo, tenista de Londres vence o campeonato? Observe. Qual é o gatilho mental? Qual é a foto que aparece aí na sua cabeça? Ou então, quando eu digo principal head de inovação do Google decide investir em ESG. Quem é essa pessoa quando eu falo isso? Quando eu falo, por exemplo, jornalista de Pernambuco faz descoberta histórica. Qual é a imagem? Quem é essa persona que aparece quando eu convoco essas frases para vocês? Ou então, por exemplo, membro executivo do gabinete presidencial pede demissão. Qual é a imagem que vem na tua cabeça? Isso é importante para a gente entender essa construção de estereótipos e essa repetição de imaginário que a gente vem reproduzindo sem se dar conta. Queria muito que tivesse um momento de interação agora para saber o que vocês acharam. Mas me contem lá no meu LinkedIn, vocês vão me achar lá. Isso é importante por quê? Porque essas imagens, elas são muito inconscientes. A gente reage ao mundo dessa forma e essas fotos, esses estereótipos se dão de forma muito instantânea na nossa cabeça. Então, quando eu leio essa manchete de que um bom líder é obcecado por seus clientes, a foto que aparece já é de um líder masculino, caucasiano, engravatado, possivelmente. Só que hoje o mercado não é mais formado por uma pessoa com essas características de forma unânime. Ainda é muito, claro, mas não mais de forma unânime. Então a gente precisa adaptar o jeito que a gente se dirige para as pessoas que também estão começando a ocupar essas cadeiras. Vamos ler junto essa notícia aqui. Ó, existem diversas características que compõem um perfil de um bom líder. Para Charlene Lee, fundadora do grupo Altimeter e autora dos livros Open Leadership e The Engaged Leader, a atitude que mais representa uma boa liderança é ser obcecado por seus clientes. Foi o que disse durante o HSM Summit 2017, evento que aconteceu na última terça-feira em São Paulo. Tá, estamos bem até aí. Vamos mais um pouco. No evento, a Charlene listou 6 atitudes que são muito importantes na rotina de um bom líder. Confira. E aí vem o tópico 1. Ser obcecado por seus clientes. De acordo com Charlene, se o foco do empreendedor não for o cliente, ele está trabalhando de maneira errada. Um bom líder é obcecado por seus clientes. Eles têm que ser a primeira pessoa que você lembra ao acordar e a última que você pensa antes de dormir, afirma. O gestor deve pensar em quem o seu cliente é, como ele pensa e como deve trabalhar para atingir as expectativas do mesmo. Se o dono da empresa pensar dessa maneira, automaticamente todos os funcionários também pensarão. Ok para vocês até aqui? Você que está assistindo recebeu a mensagem? A mensagem fala contigo? Agora a gente vai ver aqui como é que a gente pode transformar isso num texto muito mais inclusivo e aonde que estão esses gatilhos de estereótipo que bloqueiam a mensagem no meio. Muita coisa. Muita coisa. E aí, como é que a gente poderia reescrever essa história pensando no espectro da diversidade? Ou seja, sem excluir ninguém, ou fazendo um esforço genuíno para excluir o menor número de pessoas possível. Vamos lá, no evento, Charlene listou 6 atitudes que são muito importantes na rotina de... O que a gente pode substituir aí? Em vez de dizer um bom líder, eu poderia dizer uma boa liderança. Isso abre o discurso para pessoas que, de fato, vivem a liderança, mas não restringe o discurso ao estereótipo do líder. Vamos lá, vamos seguir. 1. Ser obcecado por seus clientes.
como que a gente poderia transformar esse texto para também evitar se dirigir no masculino? Poderia ser ter obsessão por seus clientes, talvez? Sem entrar nesse mérito, tá, gente? A gente está aqui analisando a linguagem. Vamos adiante. De acordo com Charlene, se o foco do empreendedor não for o cliente, ele está trabalhando de maneira errada. E aí, como é que a gente pode substituir nesse caso? Eu colocaria se o foco de quem empreende não for o cliente, está trabalhando de maneira errada. Aí agora a gente vai mais. Vejam que esse texto está cada vez mais reforçando essa imagem estereotipada e restringindo o caminho da recepção da mensagem. Vamos lá. O que a gente pode substituir aí por um bom líder? Nesse caso, pode ser, novamente, uma boa liderança é obcecada por seus clientes. Aí aqui, eles têm que ser a primeira coisa que você lembra ao acordar e a última coisa que você pensa em dormir. Beleza. Aí vem de novo, assim, já foi no empreendedor, já foi no líder, aí vem o gestor. Deve pensar em quem o seu cliente é, como ele pensa. O que a gente pode substituir aí? Pode ser a gestão ou a direção da empresa. A gente ainda tem muito com que adaptar esse texto. A gente pode chamar de a gestão, a gente pode chamar a pessoa que faz a gestão. Isso tudo abre o espectro do nosso texto para incluir mais gente. E aí depois esse texto vai além ainda, que é dizendo que se o dono da empresa pensar dessa maneira, automaticamente todos os funcionários também pensarão. E aí eu pergunto a você, donos e donas de empresa, se esse texto aqui se dirige para todo mundo? Não, é claro que não. Então, vejam como é simples, como é sutil, mas como isso reforça para a gente uma imagem que exclui uma gama de pessoas. E assim, gente, acho que uma questão interessante para a gente pensar aqui é como que a gente pode trazer essas pequenas estratégias de adaptar o nosso texto de forma a eliminar os estereótipos que podem estar se apresentando ali. Isso é para quem está bastante focado em trabalhar com conteúdo, para quem já conhece seu público-alvo. E, claro, a gente sabe que a língua portuguesa generaliza para o masculino. A nossa ideia aqui não é deturpar a língua, mas sim fazer com que a mensagem possa ser cada vez mais inclusiva, possa excluir o menor número de pessoas e, por consequência, chegar para mais gente. Então, agora eu pergunto a você, a quem você, de fato, está se dirigindo quando você se comunica, quando você fala, quando você escreve? E por hoje é isso, galera. Tá aqui meus contatos, a gente se encontra por aí. Espero que essa mentoria tenha sido útil para vocês pensarem aí os caminhos de conteúdo e de construção de visão de mundo que vocês têm pela frente. Um abraço, até a próxima.